Fundação Cultural e Assistencial E-Carta dá início nesse mês de agosto da programação do Conversa de Professor. Esse projeto já reuniu mais de 25 mil professores em 95 municípios. O eixo é a educação infantil, a primeira etapa da educação básica e momento decisivo na formação do indivíduo. O projeto propõe discussão de temas específicos de diferentes áreas do conhecimento. Dentre os objetivos, aprofundamento teórico, ampliação de conhecimentos, relatos de experiências e estímulo aos professores para fazer um trabalho diferenciado. Os encontros contam com a participação de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. Nesse mês serão 3 encontros virtuais, abordando a educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, alfabetização e letramento, possibilidades no contexto da pandemia, e a educação infantil, a era digital e as tecnologias. É com muita alegria e satisfação que a Fundação E-Carta abre a programação do Conversa de Professor nesse dia 13 de agosto com o Dr. Paulo Fock, pedagogo, mestre em Educação na linha de estudos da infância da URGS, doutor em Educação em linha da didática e formação de professores da USP, foi um dos 4 consultores e redatores para a construção da Base Nacional Comum Curricular na Educação Infantil. Antes de passar a palavra ao professor Paulo Fock, nós queremos agradecer a parceria do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SIMPRE-RS, instituidor e mantenedor da Fundação E-Carta, e a Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, que nessa edição é parceira do projeto Conversa de Professor. Com a palavra, o professor Paulo Fock. Bom encontro. Olá, pessoal do Conversa de Professor, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Paulo Fock, eu fui convidado para falar a respeito da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Antes de mais nada, eu gostaria de situar um pouquinho a respeito de como que eu tenho lido a Base Nacional Comum Curricular. Eu tenho feito formações em muitos lugares e percebo que um dos grandes problemas, um dos grandes pontos é aprender a ler a base. Então, eu vou declarar como eu leio a base. Quando eu estou me referindo à Base Nacional para a Educação Infantil, eu estou extraindo um recorte de um documento que envolve mais ou menos 600 páginas, e eu estou me referindo, portanto, só a um recorte desse documento, que é a parte relativa à educação infantil. Quando a gente ouve críticas e contrariedade em relação à base, e a base como um todo, é preciso a gente perguntar ou mencionar a que parte nós estamos nos referindo, a que parte é a nossa crítica. No meu entendimento, nós temos dentro do escopo da base 4 documentos distintos. Nós temos primeiro a introdução, que mistura conceitos de direito, habilidades e competências. Nessa mesma parte da introdução se fala da educação básica como um todo e, em geral, quando se tenta falar da educação básica como um todo, a educação infantil não é contemplada nos termos, nos conceitos, na organização pedagógica. Então, essa introdução tem esse ponto. Aí, a segunda parte do documento é que se refere à educação infantil. E aí nós vamos ter lá 18 páginas, mais 3 páginas relacionadas à articulação entre educação infantil e fundamental, que é essa parte que eu me refiro, que eu vou trabalhar e discutir no encontro com vocês hoje. A ideia de currículo nessa parte do documento da base, né, que se refere à educação infantil, está centrado na experiência da criança, que articula os seus saberes e experiências com o conhecimento já sistematizado pela humanidade. Quando a gente vai olhar para o fundamental, que é a terceira parte do documento, a gente vai ver uma ideia de currículo diametralmente oposta. Nós vamos ver uma ideia de currículo centrado no conhecimento e o sujeito, esse que produz sentidos, fica em segundo plano. E aí tem ainda uma quarta parte, que é relativa ao ensino médio, que, bem, não é o meu campo de estudo, mas, de um modo geral, eu diria que para mim falta sujeito e falta conhecimento nessa última parte. Então, primeiro é lembrar que o documento da base tem essas 4 partes.
Então, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a respeito das minhas 18 páginas, né? Daquilo que eu vou discutir com vocês, que é referente à educação infantil. Pela tradição do pensamento escolar, muitos profissionais optam por se centrar nas últimas 9 páginas desse trecho do documento, onde se trata especificamente dos objetivos. Eu, ao contrário, estou me centrando nas primeiras 9 páginas do documento que aborda a respeito dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e dos campos de experiência. Se centrar nos objetivos diz mais de quem lê o documento do que o documento em si. Trata-se de uma escolha. Além dessas 18 páginas, nós temos mais 3 páginas, mais 3 páginas dedicadas à transição entre educação infantil e fundamental, que lá tem um conjunto de mais ou menos 19 objetivos para a transição. Só que, do meu ponto de vista, se a gente dá conta dos princípios éticos, estéticos e políticos já anunciados na diretriz, a gente amplia esses 19 objetivos e complexifica muito mais eles. Então, eu não acho que eles são um limitador ou qualquer coisa do gênero. Então, não é um ponto para mim, aqueles 19 objetivos a respeito da articulação entre educação infantil e ensino fundamental. Um outro ponto é que a participação da educação infantil na elaboração da base já estava prevista em documentos precedentes à base, como o caso do PNE. E eu, particularmente, vou partilhar da ideia de que a ausência da educação infantil a um debate nacional curricular poderia ser muito perigoso e de perdas irreparáveis, já que nós repetiríamos mais uma vez a possibilidade da educação infantil ser pautada pelos discursos do ensino fundamental. O fato da educação infantil ter participado foi de fundamental importância para reafirmarmos conceitos e ideias construídas ao longo dos últimos anos. Além disso, é preciso lembrar que a construção da base se deu em meio a uma agenda política muito peculiar. O documento homologado ele passou por 4 versões, sendo que as 2 primeiras ocorreram anteriores ao golpe parlamentar, conduzidas por 4 consultores e pesquisadores da área, que fomos eu, a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Zilma Oliveira Ramos, da Universidade de São Paulo, e a professora Silvia Cruz, da Universidade Federal do Ceará. Com o golpe parlamentar e a troca de ministros, o então ministro pega o projeto, dá para o movimento todos pela base e eles vão fechar o documento. Eles tentam, na terceira versão, mudar o direcionamento, mas graças aos movimentos sociais a gente consegue defender uma posição de educação infantil e o documento homologado não é exatamente o segundo, mas é muito próximo da segunda versão, o que eu considero uma vitória no atual cenário. E eu chamaria atenção como último ponto dessa introdução, que na atual conjuntura é porque nós temos uma base nacional comum curricular para a educação infantil que nós podemos nos posicionar contrários às políticas atuais que apontam retrocessos, como, dando um exemplo, o caso do PNLD, que está propondo livro didático para a criança na educação infantil, preparatório para a alfabetização e para o fundamental. Então, dito isso, eu já estabeleço e dou um ponto de como eu leio a base, de como eu encaro a base. Eu não estou discutindo se tem que ter, tem que ter base, porque base é um fato, existe, já está homologada desde 2017. Eu não acho que ela represente retrocessos, eu acho que ela solidifica posições e no atual cenário ela é favorável ao nosso campo. Dito isso, vou dar algumas introduções a respeito do documento em si, das ideias que estão por trás dele, para entrar, então, nos direitos de aprendizagem, nos campos de experiência, e nos campos de experiência aprofundar uma certa visão de que didática está por trás dos campos de experiência. Então, a base é um documento derivado das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil.
E seu avanço está na articulação entre os campos de experiência e os direitos de aprendizagem. Esses direitos expressam os diferentes modos como as crianças aprendem, ou seja, convivendo, brincando, participando, explorando, expressando e se conhecendo. Tais verbos provocam ao adulto a pensar e estruturar o trabalho educativo a partir de uma concepção de criança que age, cria, produz cultura. Muito diferente da imagem de criança que é receptiva, receptora, passiva, espectadora do adulto, tão comum nas pedagogias transmissivas. A tradução dos direitos de aprendizagem se dá no modo como o professor organiza o contexto educativo. Os 6 verbos são uma espécie de motor do trabalho pedagógico ou de um horizonte que orienta a organização do espaço, a seleção dos materiais, a gestão do tempo, a organização de situações em pequenos grupos, a relação entre adulto e criança, as microtransições cotidianas, as atividades de atenção pessoal, como os momentos de alimentação, descanso e higiene, e também as propostas e investigações que o professor planeja para ser desenvolvidas com as crianças. Assim, os princípios que nós temos anunciados lá na diretriz, princípio ético, estético e político, eles se desdobram na base como direitos de aprendizagem e são homologamente celebrados e declarados em uma prática pedagógica que respeita a subjetividade das crianças e acolhe as suas diferenças. A participação das crianças, dos meninos e meninas, dos bebês, é compreendida como um ato democrático e de cidadania que se constrói no convívio cotidiano das creches e pré-escola. A brincadeira é um mote para a produção da cultura infantil e reconhece na capacidade de agir das crianças a expressão máxima da construção do conhecimento. Do mesmo modo, a organização do currículo na educação infantil por campos de experiência fortalece a identidade e compromisso pedagógico, político e social que essa etapa da educação tem na sociedade, especialmente com os bebês e crianças bem pequenas. Uma vez que os campos de experiência subvertem com a lógica disciplinar e artificial de estruturar o conhecimento, esse arranjo curricular reconhece uma perspectiva mais complexa de produção de saberes. As crianças, então, nós podemos recuperar a ideia lá da diretriz, sustentada nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a aprendizagem plural da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção de narrativas individuais e coletivas através de diferentes linguagens, eu vou retomar isso inclusive mais tarde, elabora formas de atribuir sentido a si mesma e ao mundo. Pois eu vou articular esse mesmo trecho da diretriz com a ideia de uma didática. Nessa abordagem de trabalho, é possível colocar em relação tanto os saberes das crianças como os saberes dos adultos e da cultura. Ou seja, não se trata de uma pedagogia não diretiva que supõe que as crianças precisam, que o que as crianças precisam aprender já nasce com elas, que é inato a elas, e também não é o contrário, uma pedagogia diretiva que percebe a criança como vazia, tábula rasa, cabendo então ao adulto preenchê-las com os saberes já adquiridos por ele. A pedagogia dos campos de experiência ela é relacional, ou seja, o conhecimento é produzido na interação entre a criança e o mundo, entre os adultos e as crianças, e entre as crianças com elas mesmas, com seus pares. É uma pedagogia relacional que reivindica estar aberto para a complexidade que é conhecer e se conhecer. Trata-se de uma mudança de paradigma, da mudança da lógica da antecipação artificial de conteúdos para o reconhecimento de que o ato educativo não se deve apressar, porque o que é importante está acontecendo aqui e agora. Assim, a organizar o trabalho pedagógico a partir dos campos de experiência parece atender a uma importante demanda da educação infantil, que é de dar sentido a uma variedade de experiências que as crianças experimentam na escola. Isso porque o trabalho com os campos de experiência consiste em colocar no centro do projeto educativo o fazer e o agir das crianças, e compreender uma ideia de currículo na escola de educação infantil como um contexto fortemente educativo, que estimula a criança a dar significado, reorganizar e representar a própria experiência.
Se os direitos de aprendizagem são um motor, um horizonte para a organização do trabalho pedagógico, os campos de experiência são um modo de circunscrever as zonas que as crianças e os adultos se movimentam em suas jornadas de aprendizagem. Não é um elemento de organização prévia para a rotina ou para projetos de trabalho, mas um campo semântico que auxilia o professor a se movimentar enquanto planeja, reflete, retroalimenta, interpreta e narra o cotidiano pedagógico e as aprendizagens das crianças. A ideia de campos de experiência já estava colocada na diretriz curricular nacional como uma possibilidade de arranjo curricular, e foi uma das razões por nós termos escolhido, então, essa proposição. E esse conceito de campo de experiência já foi utilizado e aparece pela primeira vez lá no documento italiano de orientação curricular. Eu diria que é um documento em construção, um conceito em construção, perdão. É um conceito que nós vamos ir aprofundando, elaborando e instituindo a partir das próprias práticas que nós formos construindo. Por isso que aqui eu quero recuperar algumas ideias de campos de experiência a partir de autores e documentos. O documento do Ministério da Instrução italiana, o MIUR, ele vai dizer que os campos de experiência são formas de criar ocasiões de aprendizagem. Eles se relacionam com a experiência direta da criança, com o brincar, com os processos de tentativa e erro que permite a elas, aos bebês e às crianças, oportunamente guiadas pelo professor, aprofundar e sistematizar as aprendizagens. Uma outra autora, a Franca Zuccoli, vai dizer que os campos de experiência é uma forma de reduzir a fragmentação e o caráter episódico de muitas atividades para dar sentido à variedade de experiências que as crianças vivem na escola. Outros dois autores, como Batista Borghi e o Luigi Guerra, eles vão tratar os campos de experiência como mundos cotidianos de experiência da criança. Ou seja, como a predisposição de ambientes específicos que é feita por parte dos professores que permite possíveis ações de descobertas por parte das crianças. Eu chamo a atenção que os campos de experiência são um conjunto de significados para os adultos e crianças se movimentarem no cotidiano pedagógico. Voltando ao documento do Ministério da Instrução italiana, eles vão dizer que cada campo de experiência oferece um conjunto de objetos, situações, imagens e linguagens referidos ao sistema simbólico de nossa cultura, capaz de evocar, estimular, acompanhar aprendizagens progressivamente mais seguras. Malaguzzi, também discutindo a respeito dos campos de experiência lá num texto de 1991, vai dizer que alertar para que os campos de experiência não sejam vistos isolados, mas em uma contínua interação circular entre eles. Algo difícil para uma escola que é habituada a separar em disciplinas que nem dialogam entre si, nem com a cultura. Para o Malaguzzi, os campos de experiência devem testemunhar as vozes, os desejos e as perguntas que fazem as crianças e os adultos, e que os adultos então anotam e interpretam e refletem e narram. É importante não perder o ponto de vista das crianças para poder incluí-lo em uma complexa rede de relações entre os campos de saberes com os campos de experiência. Dito isso, né, a gente poderia chamar a atenção que essas ideias de campo de experiência vão nos chamando a atenção a alguns pontos muito importantes, né? A subversão à lógica disciplinar, a ideia de um mundo de significados que esses campos de experiência representam, como é o currículo, na verdade. E aí, a partir disso, nós podemos entender que ele faz, os campos de experiência como arranjo curricular, faz uma reivindicação de uma certa didática. O sentido clássico do termo didática significa a arte de ensinar, e isso não atende às especificidades da educação infantil. Na verdade, nós podemos atualizar esse termo a partir de uma perspectiva de didática enquanto construção de contextos e estratégias que façam com que o estado de surpresa permaneça na criança, uma vez que é isso que faz com que ela se lance a experimentar e descobrir como estar no mundo, como as coisas funcionam e como podemos nomeá-las. Uma autora que estuda didática, Elisabetta Nigris, ela vai defender que, nesse sentido,
A didática adquire uma dimensão revolucionária e emancipatória, se for traduzida em uma forma de tornar capaz de alimentar aquela admiração, aquela maravilha de despertar o desejo de conhecer o estar no mundo. Essa visão de didática implica também transformar a escola de ensino em uma escola de aprendizagem. Uma escola que uma vez que a característica dessa instituição é acolher aqueles que recém chegaram ao mundo e que precisam reencontrar uma admiração antiga pelas coisas de todo dia. Eu já tratei em outros textos, que, portanto, para dar conta dessa didática que acolhe a surpresa, a admiração, a curiosidade, nós temos que pensar em alguns termos para nos orientar, alguns postulados para nos orientar. E os postulados que eu proponho são aqueles que a Ana Bongioli e a Susana Mantovani vão falar de uma didática do fazer, que são os termos, as ideias de significatividade, ludicidade e continuidade. Para essas autoras, para Ana Bongioli e para Susana Mantovani, a produção de conhecimentos pelas crianças está diretamente envolvida com a manipulação e exploração dos objetos, em admirar e se perguntar sobre os fenômenos do seu entorno, em transformar, olhar, tocar, narrar sobre aquilo que emerge da sua experiência no mundo. E para atender, então, a esse modo de aprender, elas indicam 3 princípios de uma didática do fazer que considero importante: a ludicidade, a continuidade e a significatividade das experiências. Tomando emprestado esses princípios, nós podemos articular com a possibilidade de organização do currículo a partir dos campos de experiência, a partir da ideia de que ludicidade é entendido como o ethos da criança, ou seja, sua forma peculiar de descobrir e construir sentidos e explicações ao mundo, a si mesma e aos outros. A continuidade como um postulado da prática pedagógica, já que a possibilidade de construir sentido de continuidade garante o crescimento e a qualidade das experiências dos meninos e das meninas, subvertendo propostas desconexas e que pouco criam a possibilidade das crianças atribuírem sentido à sua própria experiência. E, por fim, então, a significatividade, pois a produção de significados é vista como experiência do sujeito e não como transmissão. Os significados produzidos envolvem autoria, ou seja, não são tomados de algum lugar pronto, mas construídos a partir da experiência de cada sujeito no mundo, da eleição, já que conhecer é esse estado contínuo de eleger algo, de decidir, tomando emprestado o que diz Alfredo Rielos, cada decisão é uma eleição entre diversas incertezas, e esse é o estado de conhecimento. E terceiro, sobre a provisoriedade, pois os significados produzidos não são rígidos, são fruto daquilo que se pode compreender naquele momento. Assim, a gente pode dizer que o caráter lúdico, que é o ethos da criança, e a continuidade da experiência, que deveria ser um postulado da prática pedagógica, é que abre um espaço para a produção de significados pessoais, seja pelo prazer do já vivido, característico na atividade lúdica, seja por germinar algo que está embrionário na criança na continuidade das suas experiências, no desejo por saber. Dessa forma, a gente não pode confundir os campos de experiência com a tradição de organização do currículo por disciplinas como nós estamos acostumados. Não se trata de dar novo nome à velha forma de fragmentar o conhecimento. Organizar o currículo pelos campos de experiência não significa distribuí-los em dias da semana, quadros de horário ou conjunto de atividades. Também os campos de experiência não podem ser reduzidos a um conjunto de objetivos. Ao contrário, é preciso considerar a partir daquelas emendas, daqueles textos que explicitam os elementos culturais, científicos, sociais, ambientais e tecnológicos do patrimônio que a humanidade já sistematizou. E assim tomá-los como uma certa circunscrição semântica e conceitual para os adultos e as crianças se movimentarem. É por isso que eu falo que eu lá no início da minha fala hoje aqui, que eu decido ler o documento da base a partir daquelas primeiras 9 páginas referidas à educação infantil, onde contém esses textos que reúnem essas ideias, esses elementos para a gente pensar.
Por isso, os princípios da ludicidade, da continuidade, da significatividade, além de auxiliar na compreensão da renovação paradigmática necessária para o trabalho com os campos de experiência, coadunam com as atuais diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, já que a compreensão é de que os campos de experiência articulam as dimensões do conhecimento, das práticas sociais e das linguagens. Então, voltando àquele trecho que eu falei lá no início sobre das diretrizes. A prática pedagógica na educação infantil, portanto, deve considerar, e aí a gente vê que os campos de experiência nos ajudam, as experiências concretas da vida cotidiana, ou seja, no dia a dia nada é banal, e ali residem situações importantes a serem consideradas e problematizadas para as crianças, tais como atividades de higiene, alimentação e sono. O convívio no espaço da vida coletiva nas interações com outras crianças e adultos. A aprendizagem da cultura, na articulação de saberes das crianças com aqueles que a humanidade já sistematizou, na apropriação de rituais e modos de funcionamento da nossa cultura, no acesso ao conhecimento sociohistórico. E, por fim, na produção de narrativas, tanto individuais quanto coletivas, nas 100 linguagens, como diz o Malaguzzi. Organizar a escola de educação infantil a partir dos campos de experiência, ou melhor, organizar o arranjo curricular a partir dos campos de experiência, significa reconhecer que as crianças têm em si o desejo de aprender, que ela carrega a curiosidade como seu ímpeto interno por interpelar o mundo. Por isso, o adulto deve estar atento em descobrir onde os meninos e meninas estão canalizando suas energias para então, a partir disso, criar as condições externas para que elas possam colocar à prova suas teorias provisórias. Como o Raimundo afirma, né, e chama atenção, esse caminho é aquele que é naturalmente próprio das crianças, devido à sua atitude substancial de se lançar, movido pela curiosidade e pela fantasia. Pensar nos campos de experiência significa abrir mão de diversas práticas que conhecemos e avançar para aquilo que é mais genuíno da nossa humanidade, que são ideias abertas que se constroem e se reinventam naquilo que é inaugurado pela novidade que se apresenta com a chegada de cada novo membro. Eu espero que esse nosso encontro possa ter ajudado a pensar a respeito dos campos de experiência e, especialmente, que crie um modo de ler esse documento dentro das escolas de vocês e nos modos de pensar a organização do trabalho pedagógico. Um abraço e até a próxima.